Vamos falar então sobre os 3 pilares do sucesso financeiro empresarial. Eu montei esse treinamento com o objetivo de nós organizar as finanças da nossa empresa. Eu já venho trabalhando, depois eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, eu já venho trabalhando muito com muitas empresas e a gente sempre vê digamos, um erro em comum, que esse erro em comum é a gestão financeira nas empresas. Então eu acabei me especializando bastante nessa área, exatamente para ajudar de uma maneira clara as pessoas a organizarem isso, porque também a gente sabe, né, não adianta nada, uma empresa ela não tem como crescer se ela não tem uma organização financeira adequada, né? Se falta dinheiro, não tem milagre para nós fazer. Então esse treinamento nós vamos focar muito nisso. Eu montei ele com base em 3 pilares, então é muito importante assistirem a aula de hoje, a aula de terça, quarta e quinta, porque um é complementar ao outro. Se faltar alguma dessas aulas, fica bem complicado para conseguir dar sequência nesse treinamento. Lembrando ainda que o conteúdo eu vou deixar disponível em 7 dias, tá? Então é muito importante assistirem, se precisar rever a aula, assiste novamente, faça suas anotações, porque é 7 dias que ela vai estar disponível para vocês, tá? Então, vamos começar. Quando a gente fala de finanças, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já pensam assim, nossa, é números, é dor de cabeça, é aquele apavoramento que a gente tem, né, quando a gente fala em números. Não é bem isso, então quero tranquilizar vocês. Sim, a gente trabalha com números, mas não precisam se preocupar que também não é uma fórmula de Bhaskara que a gente aprende na aula e até hoje eu nunca usei na minha vida profissional, nem sei para que serve isso aí. Então aqui não, a gente vai ter sim algumas contas matemáticas, mas é o normal do nosso dia a dia. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Então são coisas bem no comum do nosso dia a dia, então não é nada complexo para nós fazer. E as finanças, eu vejo que ela é muito mais além do que essas contas matemáticas. Ela é muito mais estratégia e comportamento do empreendedor. Porque contas, todo mundo sabe fazer. Agora, nós pensar de forma estratégica e mudar o nosso comportamento, é aí que a gente vai ter resultado. Eu vou contar no decorrer aqui da aula de hoje algumas mudanças que a gente tem que ter da nossa mentalidade empreendedora que vai dar muito resultado lá na frente. A gente tem que pensar aqui sempre a longo prazo. Por que eu digo que é importante? E olha o que eu trago de perguntas para nós tratar sobre isso. Me diz aí, ó, vamos lá, coloca nos comentários. Qual foi o lucro da sua empresa mês passado? Quem é que sabe a lucratividade da empresa que teve mês passado? Quantos por cento as despesas subiram de um mês para o outro na empresa de vocês? Quantos por cento representa cada despesa que vocês têm na empresa de vocês? Qual que é o ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso reduzir de despesa para eu ter uma lucratividade na minha empresa desejada, uma lucratividade boa? São perguntas que nós temos que saber as respostas. É comum, tá, pessoal? Não se sintam menosprezados ou com vergonha, porque é comum as pessoas não saberem essas respostas. É muito comum. Eu canso de fazer treinamentos e cursos, né? Eu canso de fazer cursos que tem 50, 60 pessoas no treinamento e eu faço a pergunta: quem sabe a lucratividade do mês passado? Eu digo para vocês, 2 a 3 pessoas levantam a mão que elas sabem de fato a lucratividade, mas as outras 57 pessoas não sabem. Então é uma coisa muito comum que isso acontece, tá? E eu vejo uma preocupação enorme, porque se nós estamos abrindo um negócio, nós temos que saber qual que é a lucratividade, nós temos que saber exatamente o que tem de dinheiro que entra, o que tem de dinheiro que sai, e tudo isso a gente vai vendo no decorrer disso, tá? Então, antes de nós iniciar tudo, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar brevemente aqui, tá? O meu nome é Samuel Basso, eu já sou empresário há mais de 15 anos, então eu já tive o primeiro CNPJ lá quando eu tinha 19 para 20 anos, então eu já passei por tudo que qualquer empresário passa. Desconhecimento, né? Falta de conhecimento, insegurança. Já quebrei a primeira empresa que eu abri, eu já quebrei ela. Por quê? Porque a gente não sabe o que é planejar, o que é administrar uma empresa.
E quando a gente abre, às vezes a gente abre uma empresa no sonho, né? Porque é legal, porque a gente vê os empresários por aí, e muitas vezes a gente é muito bom numa área. Então a gente abre empresa porque a gente é bom em determinados assuntos. Porém, no decorrer dos primeiros meses de uma organização, a gente começa a ver que existe N outros assuntos que são extremamente importantes, finanças é um deles, que a gente não tem preparo nenhum. E isso vai fazendo com que nós perdemos a qualidade dos serviços e a qualidade do padrão da nossa empresa. Então a gente acaba tendo que se dedicar e conhecer outras áreas. Então, por esse motivo também, eu acabei estudando. Eu sou formado em desenvolvimento de sistemas, que eu tenho uma empresa nesse setor. Depois eu acabei me especializando na área de gestão. Então, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, sou mestre em administração de empresa, então fiz um mestrado também. Fui professor de faculdade, cursos, tanto cursos técnicos quanto de graduação. Sou palestrante convidado, né? E eu sou fundador da Otimize Sistemas, é uma empresa de tecnologia que batemos a meta, inclusive batemos a meta hoje, de 1.000 clientes, tá? Então, a gente já tem mais de 20 funcionários e 1.000 clientes na nossa carteira. E já prestei consultoria para mais de 300 empresas, tá? Então, um breve histórico meu. Aqui uma foto da nossa equipe aqui da empresa, da Otimize Sistemas, tá? Então, a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas, aqui faltam algumas pessoas na foto, mas só para vocês terem conhecimento. Eu já fiz muitos treinamentos de gestão e finanças por aí, né? Então, sou convidado em vários lugares, várias cidades. Então, sempre estou nesse ramo. Acabei me especializando muito em gestão e finanças. E aquela coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Então, como eu consegui transformar o meu negócio numa coisa rentável e também outros negócios de pessoas, então a gente acaba tendo uma propriedade legal de passar um treinamento. Então, eu sou uma pessoa, e todo mundo que já me acompanha sabe, eu não sou muito do blá blá blá, eu sou na prática e digo o que funciona e o que não funciona, porque eu aplico de fato aquilo que eu estudo, né? E também já participei de vários eventos em todo o Brasil e fora do Brasil também, já tive em feiras em Portugal, Inglaterra e assim por diante, que são feiras para me especializar, ver novos cenários, como é que funcionam as coisas por lá, para também agregar aos meus negócios e também aos meus clientes. Então, chega também de enrolação aqui rapidamente só para quem não me conhece, mas quem já me conhece, já me acompanha há algum tempo, já sabe como é que é a minha forma, tá? Vamos começar. O que eu gosto de começar falando é da mudança de mentalidade. Nós, empresários, temos que mudar. E eu garanto para vocês que o que eu vou começar a falar agora, vocês vão começar a pensar de uma maneira diferente. Porque aconteceu também comigo, quando eu abri o meu primeiro negócio, que não deu certo, depois eu tentei novamente, e eu vi em todo o decorrer que a gente acaba caindo e levantando diversas vezes. Só que teve um cenário que eu acabei começando a mudar, tá, a minha consciência, e aí sim que eu comecei a ver melhores resultados. Então, por isso que eu digo que finanças não é somente números, é mais questão estratégica e também uma questão de comportamento do empreendedor. Então, o que eu gosto de trazer aqui é o seguinte, ó, que negócio próprio não é independência financeira. Por que eu foco nisso aqui? Eu vejo muitos empresários literalmente mamando nos resultados das empresas. Acham que a empresa, como a empresa está dando um lucro de 10 mil reais, eles têm que ter uma vida agora de 10 mil reais. Não é bem por aí. E isso, inclusive, se vocês têm esse pensamento, tá? Ou alguém que vocês conhecem esse pensamento, eu já te digo que isso aí já é um atestado de óbito para falecimento da empresa de vocês. Aquela pessoa que acha que o faturamento da empresa, que a lucratividade da empresa é o dinheiro dela, ela está fadado ao fracasso. Nós temos que entender que a nossa empresa, ela é um meio de gerar dinheiro, é um meio. Ela não é nem o início e nem o fim, ela é um meio. Agora, a geração de dinheiro é fruto do nosso trabalho. Então nós temos que nos dedicar o máximo possível à nossa empresa para fazer com que ela gere resultado. Por isso que eu gosto de comentar ali também que tem que ser empreendedor e não dono. Porque o dono, eu posso ser dono de uma empresa, ou seja, eu posso investir num negócio, mas eu nem estou presente nele, eu sou um mero investidor. Só que eu tenho que ter um empreendedor dentro dessa empresa para fazê-la girar. E quando eu digo empreendedor, a palavra é muito mais forte. Às vezes as pessoas acham que o empreendedor é, propriamente dito, o sócio da empresa.
Só que às vezes não. Eu posso ser funcionário de uma empresa e posso empreender dentro dela. Vamos lá um exemplo. Se uma pessoa que vai trabalhar num banco, tá? Ela é motoboy de um banco, né? Ou uma pessoa que começou como motoboy de uma empresa qualquer e agora ela virou diretora executiva. Será que ela não foi uma empreendedora? Como que ela conseguiu subir todos esses níveis dentro de uma organização? É porque ela soube empreender. Ela soube colocar em prática todo o conhecimento dela, ela soube engajar as pessoas, ela soube liderar uma equipe para ela conseguir subir todos esses degraus. Então nós, como donos de empresa, sócios de um negócio, nós temos que ser empreendedores. Nós temos que estar lá todos os dias com muita dedicação, tá? Para a gente conseguir sucesso. E isso exige disciplina e dedicação. Sem essas questões, muito dificilmente o meu negócio vai ter uma probabilidade de crescimento muito boa. Porque, pensem comigo, né? Como empreendedor, a gente poderia investir em imóveis, né? A gente poderia investir em ações de empresa, poderia investir, enfim, investimentos qualquer, né? Compra de salas, aluguéis, a gente poderia investir nessas coisas, mas não, né? A gente preferiu investir num negócio próprio, que é a coisa mais arriscada que tem no Brasil, digamos assim, porque é muito mais risco envolvido num negócio próprio. Então, se tem mais risco em investir num negócio próprio, por que eu não vou ter mais dedicação para isso? Por que eu não vou ter mais esforço com isso? Eu tenho que ter, então, muita disciplina e muita dedicação para fazer esse negócio dar certo. Então, olha que bacana isso, né? E o pensamento aqui é no longo prazo. Eu sempre gosto da palavra longo prazo, porque assim, ó, a Otimista Sistemas, que é a empresa atual, né, que eu apresentei para vocês, ela vai completar 10 anos. Mas eu garanto para vocês que nos primeiros 6, 7 anos, a gente não pegou praticamente nenhum dinheiro da empresa. Lembra quando eu falei que as pessoas que eu conheço que mamam a empresa? Por quê? Porque a gente pensa no longo prazo. Se você pegar hoje e achar que o faturamento da empresa, achar que a lucratividade é toda teu, você vai estar automaticamente, você vai estar matando a sua empresa, porque ela não vai conseguir reinvestir esse dinheiro para um crescimento e montar uma coisa mais sólida. Então, beleza, se você quer tirar mais dinheiro hoje, ok, você vai ganhar mais em curto prazo, mas a longo, talvez a sua empresa pode quebrar, talvez a sua empresa pode não estar com um pilar, uma estrutura muito bem organizada e ela não vai ter esse tipo de crescimento. Agora, se você se dedicar mais nela e investir mais no teu negócio, montar uma estrutura melhor, eu te garanto que os resultados a longo prazo serão 10 vezes maiores. Então você abre mão do curto prazo para colher frutos lá no longo prazo. Aí a sua empresa é mais estável, ela tem uma base boa, ela tem colaboradores, funcionários excepcionais que tocam o negócio mesmo sem a tua presença, ou seja, tem muita coisa em jogo. Então, quando a gente está tratando um negócio nosso próprio, nós temos que ter essa visão, que nós estamos montando um legado para vários anos, para quem sabe, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Agora, o pensamento de curto prazo, de sugar tudo que eu posso da empresa agora, eu não vou ter esse legado que vale muito mais para o longo prazo. E uma coisa muito importante é, conta da empresa não é caixa eletrônico. O que isso quer dizer? O dono da empresa não pode achar que a empresa é um caixa eletrônico que a todo momento eu vou lá, pego o cartão da empresa e vou tirando. Eu preciso de R$500 agora, pega R$500. 2 dias depois eu preciso de R$100. Agora eu vou lá no mercado e vou pagar uma conta do mercado lá com o cartão da empresa. Não façam isso. A partir de hoje, eliminem essa possibilidade. E eu vou explicar passo a passo o porquê que isso é importante. Vamos a um deles, tá? Muitas vezes, quando eu vou dar uma consultoria numa empresa, eu chego lá na empresa e é assim, ó, é muito comum, tá? O pessoal chega para mim e diz assim, o dono da empresa, né, o sócio, olha, eu gostaria de uma consultoria financeira porque essa empresa, eu nunca consigo tirar um dinheiro dela, eu nunca retiro um salário da empresa. Eles falam muito isso, eu nunca retiro um dinheiro, eu nunca retiro um salário da empresa. Aí o que acontece? Eu começo a consultoria, eu vou lá, pego um extrato do banco e eu vou lá e vou colhendo. Bom, aí aparece lá, R$200 de gasolina, beleza, eu anoto lá.
Aí tem lá prestação do veículo. Eu anoto prestação do veículo, aí aparece o supermercado, aí aparece uma conta de TV a cabo, eu anoto, e eu vou anotando tudo que tem no extrato da conta. No final da conta, geralmente aparece aquele númerozinho lá, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais de contas que não são da empresa. Aí eu pego, mostro para o sócio e digo, olha, você diz que não tira dinheiro da empresa, mas dá uma olhada aqui, você está tirando 8 mil reais do seu negócio. Ou seja, é muito dinheiro, não é pouco. Para quem diz que não tira nada, você soma e dá 8 mil reais, cá entre nós, é um belo salário. Duvido conseguir esse salário trabalhando aí em algum lugar. Concordam comigo? Vamos lá, vamos digitando aí nos comentários. É muito difícil ter um resultado assim. Aí, qual é o primeiro passo que nós precisamos para organizar a nossa gestão financeira, tá? O primeiro deles, a primeira dica, tá? É essa mudança de mentalidade, que é, o negócio próprio não é independência financeira, nós temos que dedicar no nosso negócio, nós temos que pensar nele a longo prazo, nós temos que virar empreendedores e não donos, porque nós temos que estar dedicados nessa nossa empresa e nós não podemos achar que a nossa empresa é caixa eletrônico. Então, uma dica muito importante é separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Ponto. Porque o que acontece? Como eu, como um consultor, eu vou lá na empresa e vou conseguir avaliar essa empresa, tá? Como que eu vou conseguir avaliar esse negócio se as contas estão todas misturadas? Aí, às vezes, eu pergunto pro sócio da empresa, vamos lá, será que a empresa não é lucrativa, tá? Ou você está matando a empresa? Olhem bem essa questão. Ou a empresa ela não é lucrativa, porque de fato ela pode ter alguns números, alguma gestão financeira que precisa ser aplicada, melhorada, ou é o próprio sócio que está matando o negócio? Então, pensem bem, será que a empresa precisa uma gestão financeira empresarial? Ou o sócio que precisa de uma consultoria de finanças pessoais? Porque é ele que está desorganizado nas contas dele pessoal e aí acaba consumindo um recurso que é da empresa. Então, esse cuidado nós temos que ter, porque senão a gente vai matar o nosso negócio. Por isso que a dica é muito importante. Separa as contas pessoa física da jurídica. E aí tem algumas dicas aqui, deixa eu anotando aqui para facilitar a vida de todo mundo. Vou aqui no meu bloquinho de notas, tá? Então a gente tem que separar, tá? Separar pessoa física da jurídica. Nós temos que fazer essa separação. Aí tem algumas dicas muito importantes, tá? Primeiro, tá? Abra uma conta pessoa jurídica no banco, tá? Deixa eu só botar pessoa jurídica no banco. E também abre uma conta pessoa física no banco de sua preferência. Isso aqui é muito importante, porque eu tenho que ter um cartão de crédito ou cartão de débito da minha empresa e eu tenho que ter um cartão de débito e crédito da minha pessoa física. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que ter. Eu vou no mercado e vou comprar alguma coisa para minha casa, eu vou usar o cartão da pessoa física, o cartão do Samuel. Eu vou no mercado, pode até ser no mercado, mas eu vou comprar algum produto de higiene, por exemplo, que é para a empresa, aí eu passo no cartão da empresa. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu diversas vezes, eu fui no mercado e eu fiz 2 compras. No momento que eu fiz as compras, tanto minha como da empresa, eu passo no caixa as contas minhas e digo para a mulher, pode fechar e passo aqui nesse cartão. E depois eu digo, agora tu passa essas compras separado. Aí eu passo o cartão da empresa. Tem que ter essa separação das despesas de ambas as empresas. De ambas as empresas não, da pessoa física e da jurídica. Por quê? Isso faz com que, quando eu analisar uma conta ou analisar os relatórios financeiros que nós vamos aprender no decorrer desse curso, tá, da pessoa jurídica, eu vou ter certeza dos gastos dela. Eu vou saber exatamente o que ela gastou
com gasolina, o que ela gastou com alguma compra de material, de higiene, o que ela gastou com aluguel. Eu vou saber os dados dela. E a pessoa física sabe o que ela tem dos gastos dela também. Então a importância disso, tá? Porque o que acontece? Quando tem essas pessoas que não têm essa consciência, então imagina, uma hora ela fez várias compras na empresa, como eu dei o exemplo, aí ela, no somatório, ela retirou 8 mil reais. No mês seguinte, tu faz a mesma análise, ela tirou 6 mil reais. No outro mês, que era o mês que ela estava mais apertada, ela, pessoa física, o sócio da empresa, tirou 10 mil reais. Então imagina, como eu vou organizar uma empresa dessa que uma hora está 8, 6, 10? Não tem um padrão, porque ela é uma coisa que não tem um padrão. Então como eu vou analisar um número que eu não tenho certeza? Então eu tenho que ter um padrão. Então, o primeiro ponto aqui, anotem que isso é muito importante, é dividam as duas contas, tá? O terceiro ponto muito importante é definir um prolabore para os sócios. Ponto. Eu tenho que definir um prolabore para o sócio. Chega, eu não posso tirar um mês 8, eu não posso tirar no outro 6 e não posso tirar no outro 10. Eu tenho que definir um prolabore para o sócio. Se para o sócio ele vive bem com 4 mil, todos os meses eu vou tirar 4 mil reais. Como que funciona isso? Tu vai pegar o dinheiro da conta igual vocês tiverem um funcionário. Vou pegar no início do mês, né? Vocês pagam um funcionário o quê? Dia 5º dia útil do mês. Então ali no dia 5º dia útil, pega o banco da conta da pessoa jurídica, faz uma transferência desse valor para o sócio da empresa como prolabore. Ponto. Tá? Ah, é meio difícil no início do mês? Então define. Dia 10 de todos os meses faz a transferência, ou dia 15. Mas tem que ser um valor único. Pega e transfere. E aí, o dinheiro lá da conta dele, lá ele faz o que ele quiser. Aí ele quer comprar, vai no mercado, faz o que quiser, porque ele vai ter um cartão dele, ele gasta da forma como ele bem entender. Agora, na empresa, não. Só usa o cartão da empresa para contas da empresa. Tá? Então, abre uma conta quem não tem pessoa jurídica, abre uma conta pessoa física, que é o primeiro passo da separação. O terceiro é, então, defina um prolabore. Como definir um prolabore? Eu tenho algumas técnicas, digamos assim, tá? Primeira delas, vamos dizer assim, ó. Vamos fazer o seguinte, assim, é mais ou menos assim, ó, tenta verificar um valor saudável que o sócio pode retirar da empresa que não prejudique ela e que ele consiga viver naturalmente. Então, veja um valor, né, de prolabore saudável para empresa e sócio. Primeiro passo pode ser feito dessa forma, é ver um valor que seja saudável, que ele consiga pagar as contas dele, porque depois ele pode reorganizar as despesas dele e que também não prejudique a empresa nesse sentido. Um outro ponto que eu gosto, e esse aqui basicamente é o que eu acho mais correto, é o seguinte, tá? É um prolabore proporcional à função que exerce. Esse eu acho o ideal, tá, pessoal? O que é isso? Vamos lá. Se eu, Samuel, sou, por exemplo, o gestor comercial da minha empresa, então meu prolabore deve ser o salário que eu pagaria para um gestor comercial da minha empresa. Ah, se o meu trabalho é ser, se eu trabalho na empresa, eu faço financeiro, quanto eu pagaria para uma pessoa fazer o financeiro? Tá? Então, esse salário que eu pagaria, ou que o mercado está pagando, é o meu prolabore. Ah, mas eu sou dono da empresa, eu merecia ganhar mais. Sim, a empresa é sua, mas o salário é pela função que você exerce. Vocês entendem que isso é que às vezes o pessoal se perde. A empresa ela é minha, sim, ela é minha, tá? Mas o salário que eu devo receber por ela é o salário proporcional à função que eu faço. Por quê? A empresa ela tem um valor. Se num dia eu vou vender a empresa, eu não tenho um patrimônio que vale dinheiro, esse patrimônio é meu. Eu não estou recebendo ele todo mês, mas eu estou construindo ele ao longo dos anos. Lembra quando eu falei do longo prazo? Por exemplo, assim, hoje eu retiro 3 mil reais de salário todo mês de prolabore para minha empresa. Beleza.
Ah, eu tenho funcionários que ganham mais que eu. Ok, porque eles estão em funções que são extremamente importantes para os negócios, temos que valorizar ele, tá? Ok, mas vamos agora, daí você vai dizer, é o ego que vai dizer, não, eu tenho que ganhar mais do que todo mundo? Não, pensa na função. Agora, para resolver um pouquinho essa questão, você ganha 13, tem um funcionário seu que ganha 4, beleza. Mas daqui a 5 anos, a tua empresa está valendo 5 milhões de reais. Esses 5 milhões é de quem? É seu. Então você está montando um patrimônio, está montando um legado. É um legado, é seu essa empresa. Então quanto vale isso? Vale muito mais do que uma aplicação financeira num banco. Então você está construindo um império. É isso que eu vejo muita gente errando. Eu vejo muita gente tirando 8 mil, 10 mil num negócio e o negócio às vezes está até endividado. Às vezes a empresa está com empréstimo, a empresa está em cheque especial, mas o sócio não para de tirar 8 mil. Ele não abre mão de uma vida boa, mas ele está quebrando a empresa. Então olha a mentalidade, por isso que eu foco muito no início e falo da mentalidade que a gente tem que ter. A gente tem que construir um negócio que seja sustentável. Sustentável mesmo a longo prazo. Então é muito importante essa questão de definição do Prolabore. E aí eu vou botar um item 4, tá? Ah, mas eu mereceria ganhar mais. Vamos lá, tá? Então o que eu recomendo? Tem um Prolabore pela função que você exerce no seu negócio, tá? Aí o item 4 é o quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Semestralmente, de 6 em 6 meses, faça distribuição de lucros, tá? Vamos botar aqui, ó. Estipula um percentual para isso. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui da nossa empresa, tá? Então, o que acontece aqui? Eu e meu sócio, a gente tiramos Prolabore normal pela função que a gente exerce. Sim, nós temos funcionários que recebem mais, porque eles estão em funções estratégicas para o nosso negócio. Eles sabem fazer tarefas que nós não sabemos fazer. Então isso tem que deixar bem claro. É importante nós ter pessoas estratégicas, né, em funções que a gente não é bom. Empresário não quer dizer que tem que ser bom em todas as áreas. Então a gente tem que ter, por exemplo, se eu vou montar uma construtora, por exemplo, eu não sou engenheiro, então eu tenho que contratar um engenheiro para fazer essa função. Então a gente tem que ter esse pensamento. Defina um Prolabore pela função que você faz, tira ele todo mês, então todo mês, até antes do Prolabore, deixa eu botar um item 4 aqui, ó, tá? Todo mês, retirar dinheiro, ou melhor, transferir, né? Todo mês, transfira seu Prolabore da empresa para o sócio. Sempre o mesmo valor, tá? Então, sempre todo mês você transfere o dinheiro da empresa para a conta do sócio, sempre o mesmo valor. Definiu 3 mil todo mês, tá? Aí, a dica 5, semestralmente faça a distribuição de lucros. Então, o que é isso? Então, de 6 em 6 meses, vocês fazem o quê? Se a empresa deu lá, ou vocês olharam o caixa, tá? O caixa da empresa na conta corrente, lá vocês têm 30 mil reais. Ou seja, veio tendo lucro todo mês e você sobrou 30 mil reais. Desses 30 mil, estipula um percentual para fazer a divisão. Então, estipula 10, 20, 30% no máximo. Eu vou colocar aqui, ó, 5A. Tá? 30% no máximo distribuir, né, lucros da empresa. Então, 30% daquele valor dos 30 mil, então eu tenho 30 mil reais, né, eu vou pegar 30%, dá 9 mil reais. 9 mil reais eu pego, quantos sócios tem? Se tem 3 sócios, se tem 2 sócios, pega proporcional ao que cada um tem da empresa, porque tem gente que tem 50-50, outros tem 60-40, 60% para um sócio, 40% para o outro. Então pega desses 9 mil, 60% desse valor vai para um sócio, 40% vai para o outro. Ponto. O que isso significa? Que o sócio vai ser remunerado por ele ser sócio, ele vai, olha só, olha a sacada, ele vai receber Prolabore mensal pela função que ele exerce. Beleza? E de 6 em 6 meses, ele vai receber uma distribuição de lucros por causa que ele é sócio do negócio.
Só que essa distribuição, ela é retirada do dinheiro que tem na empresa, que já está saudável, porque ela deu lucro. Se ela não deu lucro, ele não tira. Se ela deu pouco lucro, ele tira pouco. Se ela deu muito lucro, os sócios tiram mais. Então, se ele quer ganhar mais, ele tem que fazer um negócio dar mais lucro. Essa que é a sacada. A sacada aqui é, eu tenho que fazer meu negócio rentável e eu tirando 30% no máximo, eu não vou prejudicar o meu negócio. Porque se eu tirar totalmente toda a lucratividade que ela tem, a probabilidade de eu ter um imprevisto no meio do caminho é muito grande. E eu vejo empresa, pessoal, que retira muito dinheiro, às vezes não tem nem caixa. Aí o que acontece? Aí baixou um pouco as vendas, eu tive que pagar umas contas a mais, o que acontece? Falta dinheiro. Aí falta dinheiro, o que as empresas fazem? Cai no cheque especial. E aí paga 12% de juros. Até vai mudar agora 2020. Mas enfim, 12% de juros, uma paulada de juros que vai ter que pagar, tá? Porque ele foi para o cheque especial. Ou pega financiamento, aí não consegue pagar o financiamento. Pega um financiamento para pagar o financiamento, vira uma bola de neve. Agora, se vocês montam uma estrutura que o sócio não suga todo esse dinheiro, deixa a empresa saudável, ela começa a fazer um caixa de segurança, uma reserva de emergência. Que eu vou falar isso também nas próximas aulas. Então, olha a importância que isso tem nessas dicas que eu passei aqui para vocês, que é para a questão da mudança de mentalidade. Como é que estamos até aqui, pessoal? Faz sentido isso que eu falei para vocês aí? Escreve nos comentários aí se faz sentido essas dicas que eu estou passando aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Dessa questão dessa mudança de mentalidade. A gente não pode matar o nosso negócio. Nós temos que pensar ele a longo prazo, a gente tem que estruturar ele de uma forma inteligente, tá? Para fazer com que ele cresça saudável, tá? E no decorrer eu vou passar várias dicas que a gente pode fazer isso. Eu recebi até 40 ou 42 respostas do primeiro e-mail da inscrição, tá? Que a maioria teve bastante pessoas que comentou que está abrindo um negócio, que vai abrir. Então é muito legal porque vocês abrindo um negócio com essa mentalidade é excepcional. Eu abri outros negócios, né, depois da Otimize, e o resultado eu tive em menos de um ano, eu já tive resultado financeiro, para vocês terem uma ideia. Já o Otimize Sistemas, eu sempre tive um controle muito bom perante as finanças, mas não dava aquela lucratividade que a gente diz, né? Ah, que legal! Aquele dinheiro que tu vê que sobra, né? Então foi várias etapas que eu tive que fazer para isso. Aí quando a gente tem essa mentalidade, a gente entende o controle, garanto para vocês, qualquer negócio que vocês abrem, ele dá resultado facilmente, porque é muito importante eu ter esse controle, vocês entenderem bem os números. Essa é bem legal, tá? Vamos dando sequência então aqui. Por que eu falo da mentalidade? Ou a gente muda a mentalidade, ou a gente morre. E os números comprovam. Deem uma olhada aqui. Deixa eu pegar o meu apontadorzinho. Isso aqui é uma pesquisa que o Sebrae fez, pessoal. Olha só. Quando tu abrir uma empresa, em 2 anos, tá? 49% das empresas que abrem, em 2 anos, elas fecham as portas. Em 4 anos, 60% das empresas fecham as portas. E só 40% sobrevive. Em 10 anos, 82% das empresas morrem. E só sobrevive apenas 18%. Nós estamos chegando na marca dos 10 anos, ano que vem. Graças a Deus nós vamos chegando nesses percentuais dos 18%. Mas é muito pouco. É muito pouco. E nessa pesquisa que o Sebrae fez, um dos principais fatores que representa mais de 30% é gestão financeira, só para vocês terem uma ideia. Calculou errado o capital de giro, não controlou bem as finanças. Então, mais de 30%, 40% das empresas, elas quebram e esses motivos, né, é gestão financeira. Então, os números, eu acho assustadores esses números, assim. É muita empresa, por exemplo, metade das empresas, pensa só, abre 10 empresas, em 2 anos fecha 5. Que aqui, ó, dos 2 anos, 49% basicamente. Então é um número muito, muito grande e preocupante. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme perante a isso, tá? E olha aí, ó. E tu vai lendo notícias da UOL, ó. Isso aqui eu consegui de 2016, ó, de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. Então a gente vê a cada momento empresas fechando, né, por causa da maior parte das causas, obviamente não é 100% questão financeira, mas boa parte é por causa da gestão financeira. Então por isso que eu gosto de falar, ou muda a mentalidade ou morre.
E aí eu trouxe aqui para vocês os mitos das finanças. Eu achei bem bacana aqui, eu tive uma ideia diferente aqui para trazer alguns mitos que eu vejo que as pessoas falam sobre as finanças, que vai trazer uma visão também aqui para melhorar esse aspecto para vocês, tá? Primeiro deles, sou muito ocupado, né? Então isso aqui eu vejo muito, eu tentei buscar um pouco das consultorias que eu dou em empresas, que o pessoal fala, sou muito ocupado. Beleza, olha só pessoal, concordo, tá? Que, e é verdade também que todo empresário ele é muito ocupado. Porque ele acaba fazendo de tudo na empresa, né? O famoso bombril, né? É o Severino, né? Faz tudo. Ele vende, ele tem que vender, ele tem que visitar cliente, ele tem que fazer a tarefa, botar a mão na massa, tem que fazer o cafezinho, ele tem que fazer todas as tarefas, além das finanças. Só que o que acontece? A maioria, ele aproveita esse tempo e faz outras atividades, que é essas que eu falei. Ele vende, visita cliente, né? Pensa em novos produtos e acaba deixando de lado uma das áreas mais importantes, que são as finanças. Tá? E aí que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Beleza, é ocupado e eu vou deixar de lado finanças e muitas vezes deixam porque ela é chata, né? Ela é difícil. Mas lembra que eu falei? No início, pessoal, ela pode ser um pouquinho chata, porque tem números, mas depois que vocês ajustem, eu vou passar isso no decorrer dessas aulas, é moleza. Tu não perde mais do que 10, 15 minutos por dia para ajustar isso aí. Para bater o olho lá e já saber se está bem ou se está mal. Tá? Então, se nós deixar de lado as finanças, aí tem aquela pergunta. Se eu não sei o lucro mensal da minha empresa, como que eu vou tomar decisões certas? Umas decisões acertadas? Como que eu vou conseguir tomar decisões corretas na minha empresa se nem eu sei a lucratividade dela? Porque concordam comigo que basicamente tudo que a gente faz numa empresa envolve dinheiro? Beleza, e se envolve dinheiro e eu não sei a lucratividade, como é que eu vou tomar decisões certeiras? Então é uma preocupação que a gente tem que ter. Então nós temos que pensar que, beleza, sou ocupado? Sim, é um mito. Na minha opinião é um mito, porque agora a gente tem que pensar, eu tenho que me preocupar com a minha empresa. E aí até eu coloquei um item ali, ó. Se não tem condições de fato de conseguir fazer as finanças, tenta contratar alguém para fazer então. Porque a responsabilidade ela é sua. Então, ou tu contratar alguém, ou tu mesmo faça. Mas eu particularmente, pessoal, acho que o sócio é ele que tem que fazer as finanças da empresa. Porque ele fazendo, ele vai entender todos o que está acontecendo e vai conseguir tomar diversas decisões, ele vai entender os numerozinhos ali, vai conseguir tomar umas decisões mais rápidas. Depois de um tempo que ele deixou tudo ajustado, tudo bonitinho, está dando lucratividade, aí sim eu concordo que ele pode começar a delegar para uma outra pessoa. Mas no início eu acho primordial ele iniciar esse tipo de atividade. O segundo mito é, não tenho capacidade para isso. Aqui, pessoal, cá entre nós, não precisa ser nenhum tipo de especialista, tá? Para fazer uma gestão financeira. É muito tranquilo e é o que eu sempre costumo dizer. Por mais que eu trabalhe, a minha empresa trabalha com sistemas, que é da área de tecnologia, pessoal, mas assim, ó, não precisa nem de sistema. Um caderninho bem organizado ou uma famosa planilha de Excel, ela faz o serviço muito bem feito. Não é necessário o sistema. Inclusive, muitas vezes, que eu dou consultoria para uma empresa, eles acabam dizendo, eu tenho que ver um sistema para controlar as finanças. Eu digo assim, não precisa, não vamos investir agora. Vamos fazer conforme tu consegue, pode ser num caderno, pode ser numa planilha. Por quê? O que precisa primeiro, lembra da mudança de mentalidade. Se eu ver que a pessoa, ela tem paciência, ela tem disciplina, ela tem vontade de começar a controlar, ela pode começar a fazer isso numa planilha. Ela vai fazendo, ela vai criando o hábito, a disciplina, e ela vai se dedicando, e dá para fazer os mesmos resultados, não precisa de um software. Tá? Depois, o que eu recomendo software? Quando o fluxo é muito grande, tu acaba percebendo que tu está tomando muito tempo de vocês para fazer a gestão, aí sim eu posso pensar numa automatização. Mas antes disso, eu concordo que não tem necessidade, tá? E aí tu começa a saber de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai e qual a melhor forma de utilizar.
Então, esse é um mito. Eu não tenho capacitação para isso. Podem esquecer, é mito, não precisa ser especialista, basta só ter vontade, disciplina e pode ser no caderninho. Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, tá? Próximo aqui o importante é o faturamento. Já vi muita empresa que comenta isso. Não, porque finanças não interessa, o que eu tenho que me preocupar mesmo é com faturamento. Vamos lá, vou tentar provar aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo de uma empresa aqui que eu simulei, né? O azulzinho é receita, tá? Então, o que dá para perceber aqui, ó, que janeiro, fevereiro, março, abril, ela teve uma crescente na receita. Ou seja, eu faturei e ao mesmo tempo eu fui recebendo dos meus clientes o que eu faturei, né, de vendas, e eu tive uma receita em constante crescimento, tá? Vamos lá. Só que esse cenário aqui que eu quero trazer é o seguinte: a empresa, se eu não tenho uma gestão financeira bem adequada, olha, me ouvem bem, a mesma proporção que as minhas receitas crescem, as minhas despesas também crescem, que é a linha vermelha aqui. Então, olhem bem. Então, eu tive mais faturamento, eu me preocupei em contratar um monte de vendedor, botar na rua, vender, e eu não me preocupei muito com a gestão financeira. Aí o que acontece? As minhas despesas crescem na mesma proporção. Aí eu trouxe um cenário em março que deu a famosa crise. Eu não consegui vender da mesma forma que eu vendi no início do ano. Aí o que acontece? As minhas despesas deu uma estabilizada, mas em março eu empatei, tá? Eu empatei em março. E aí junho caiu mais ainda as minhas vendas. Caiu mais as receitas que eu tenho. Só que como eu tive um acréscimo das minhas despesas muito grande, que ela cresceu desproporcional, aqui começa a virar, que é que nem uma tesoura, né? Começa a dar ré. Aqui começa a faltar dinheiro. Eu enxuguei os custos da minha empresa, aumentei, no caso, não enxuguei, né? Aumentei os custos e é muito difícil eu conseguir retornar, porque aqui já começa a envolver, talvez eu contratei muitas pessoas, então não é bem assim do dia para a noite eu demiti um monte de gente. O que acontece muitas vezes aqui também, tá, pessoal, que eu vejo seguido, tá? Aumentou minhas vendas, aí aumentou minhas receitas. Acho que está na hora de nós fazer uma reforma. Deixa eu reformar minha sala, deixa eu trocar de sala para uma maior, deixa eu trocar os carros da empresa, pegar os melhores, trocar os computadores, ou seja, quer aumentar o nível, quer aumentar o padrão. Só que aí começa a dar essas quedas e aí aqui virou o jogo, ó. Então em junho recebi muito pouco e as minhas despesas eram maiores. Aí aqui começa a entrar em cheque especial, aí aqui começa a pegar empréstimo, tá? Aí começa uma loucuragem. E aí eu botei um exemplo que em setembro eu começo a tentar reduzir um pouco mais minhas despesas e aí sim começa a subir e só aqui que ela começa a voltar, tá? Em setembro ela começa a recuperar o fôlego. Então olhem só, o que eu quero trazer aqui, que só faturamento não é a solução. Aí eu trouxe um exemplo diferente. Olhem só, eu trouxe um exemplo de uma empresa que controla as finanças. Então, a mesma proporção que eu tive de receitas, eu espremi as minhas despesas e não deixei elas subir na mesma proporção. Eu espremi. Eu não quis investir em novas pessoas. Eu não quis, de certa forma, pegar uma sala maior, me estruturar. Não, eu espremi essas despesas. Aí o que acontece? Em junho, quando dá aquela queda, ela deu uma queda sim, porque a crise a gente sabe que ela se retrai, eu vendo menos, mas mesmo eu tendo uma queda na minha receita, eu continuo tendo lucratividade, porque eu segurei as minhas despesas de uma forma que mesmo tendo uma crise eu consigo ter dinheiro ainda em caixa, eu consigo ainda ter lucro. E quando eu tenho uma receita muito alta, que é o exemplo de abril, tudo isso aqui é um horror de dinheiro que sobra. É um horror, tu faz um caixa de segurança enorme. E aí em setembro volta, e aí tu volta a ter mais lucratividade. Então olhem só o quão legal isso é. E isso eu aplico muito aqui na empresa, pessoal. A gente tem os dados muito bem controlados. Então eu sei quanto que eu posso investir, em que momento, eu tenho muito controlado isso.
Quando a gente fez uma troca de sala, que a gente veio com uma sala maior aqui, então a gente fez todo um planejamento da seguinte forma. Bom, quando eu fizer a troca de sala, quais os custos envolvidos, as despesas, quanto vai aumentar o aluguel, quanto vai aumentar a energia, eu tenho que comprar o quê? A reforma da nova sala vai custar quanto? O que eu tenho que comprar de mesas, cadeiras? Tudo isso eu coloquei no meu planejamento e eu olhei se eu vou ter dinheiro em caixa suficiente para pagar todas essas contas sem influenciar nas minhas despesas. Ou seja, sem eu ter que recorrer a empréstimo, financiamento, etc. Eu fiz todo esse investimento caber dentro do meu financeiro. E mesmo aí quando tem uma queda, tu tem uma margem de segurança. Então esse exemplo que eu trouxe é bem nesse sentido. Aqui uma notícia de 2018, ó. É uma empresa chamada Contém Uma Grama. Ela vende cosméticos, é tipo uma Natura da vida, tá? Uma Natura, um Boticário. Eu só quis trazer um exemplo, ó. 2017, o faturamento dela foi de 114 milhões. Olhem só, 60% maior que 2016. Pessoal, pense o seguinte, eu aumentar o faturamento da minha empresa 60%. 60%. Olha o que aconteceu. Foi um bom faturamento, mas quando uma empresa entra em crise, muitas vezes tenta faturar mais para se reerguer e aí sacrifica a margem. E foi o que aconteceu. Ela entrou em recuperação judicial, porque o que acontece? Ela aumentou muito as despesas, porque às vezes tu aumentar faturamento, vem um monte de coisa junto, né? Se eu aumentei 60%, eu tenho que comprar mais. Eu tenho que comprar mais coisas, eu tenho que talvez contratar mais gente, e esse giro, se eu não tenho controlado, ele inverte. Eu não consigo mais ter dinheiro em caixa para pagar. Foi o que aconteceu nela, ela teve que pegar empréstimo, mas não deu mais a volta e entrou em recuperação judicial. Então olha só essas questões que podem acontecer se vocês pensam só em faturamento. Então por isso que eu trago aqui, ó. Esse negócio, esse mito que é importante em faturamento, esquece. No meu ponto de vista, é finanças. Claro que tem que vender mais, eu não estou dizendo que não tem, mas existe uma grande diferença entre só vender e não me preocupar em finanças, ou me preocupar em finanças, ter tudo bem controladinho e depois eu pensar em vender mais. Então essa que é a dica primordial aqui, tá? Aqui um outro mito que é aquela questão assim, né, que para ter dinheiro tem que trabalhar duro. Né? Tem que trabalhar, se tu não pegar, trabalhar duro, tu nunca vai ter dinheiro. Olha, sim, a gente tem que trabalhar muito, isso é fato, tá? Mas para ter dinheiro, não quer dizer que tu tem que estar todo dia no batente. Uma coisa muito importante é o seguinte, é trabalhar de forma inteligente. O que aconteceu com nós, em muitas consultorias, é isso. O cara lá está com uma margem de, nós estava na época, se eu não me engano, uma margem de nossos serviços, tá? Então estava na margem de 8%, 10%, sempre deu lucro, 5%, 8%, 10%. Mas nós conseguimos, depois de muito trabalho, muita dedicação, o mesmo negócio gerar 30% de lucratividade. Então imaginem, tu tá com um negócio que uma hora a lucratividade está de 10% e depois ela está em 30%. E sem você mudar a operação em si, é só controle financeiro. Vocês começam com controle financeiro, isso eu vou mostrar no decorrer, né, de todo o treinamento, que tu começa a perceber que até os números falam. Os números dizem para você, eu tenho capacidade ou eu posso contratar alguém ou não posso. Os números dizem, contrata, demite, investe, não investe. Todo ele diz, isso aqui é muito, é pouco para o faturamento que vocês têm. Os números começam a falar. Então existe uma grande diferença entre trabalhar duro para ter dinheiro ou trabalhar de forma inteligente para ganhar mais. Então, tudo que eu vou passar em todo esse treinamento é nós conseguir trabalhar de forma inteligente. Dá para fazer, dá para ganhar mais com o que a gente tem hoje. Isso é possível com algumas técnicas que eu vou passando no decorrer. Tá? E aqui tem aquela outra questão, né? Quem é rico faz algo de errado, né? Sempre assim, né? Quem a gente vê que é rico eu acho que o cara é traficante, né? Porque o cara ganha muito dinheiro. Sempre tem aquele bafafá. Isso aqui também é um mito. Porque assim, quem é rico, pessoal, porque fez a coisa certa. Ele fez por merecer todo esforço, ele trabalhou de forma inteligente. Então a gente tem que começar a olhar para nós e dizer assim, cara, se alguém está conseguindo, eu também posso.
Não é aquele pensamento antigo, né? Ah, se o cara tem dinheiro é porque ele está roubando. Se o cara tem dinheiro é porque ele fez alguma coisa errada. Não. Eu acho que muitas pessoas, muitos empresários, faz por merecer, tá? E o que eu gosto de trazer é porque ele teve foco no lucro. Esse é um ponto primordial que a gente tem que ter. Lembra que eu falei que o faturamento não é que ele não é importante, mas ele não pode ser um indicador se a empresa está indo bem ou mal. O que muda muito a mentalidade é se vocês focar no lucro. Ponto. Olha só, a gente quer uma empresa. Vamos lá. A gente quer uma empresa para quê? A gente montou um negócio hoje para ter lucro ou a gente montou um negócio sem fins lucrativos? Simples. Coloca aí nos comentários. Eu quero uma empresa com lucro ou quero uma empresa sem fins lucrativos? Se o objetivo é abrir uma empresa sem fins lucrativos, ok, é um negócio. Tá? Agora, se eu abrir uma empresa que é para gerar lucro, é outro negócio. Então, sem fins lucrativos, eu vou criar uma ONG, eu vou ajudar a comunidade, que o meu objetivo é ajudar a sociedade, eu quero retribuir com algo. Então, beleza. Então, eu tenho que pensar em outras ações. Agora, se eu abrir um negócio para ter lucro, eu tenho que ter o quê? Meta de lucro. Ponto. Não meta de faturamento. Eu vou ter meta de faturamento? Vou. Mas antes, meta de lucro. Aí o que vai acontecer? Aumenta meu lucro? Eu faço. Não aumenta? Não faço. Simples. Simples assim. Quando vocês vão comprar uma máquina nova, que cálculo tem que fazer? Eu vou ter mais lucratividade com essa máquina? Beleza, invisto na máquina. Não vou ter mais lucratividade? Não invisto. Eu tenho que ter esse raciocínio. Ah, eu vou fazer uma venda para aquele cliente. Eu vou ter mais lucro? Não, não vou ter mais lucro. Eu vou ter até prejuízo para atender. Não faço, não vendo para ele. Ponto. A não ser exceções, que é um cliente estratégico, etc e tal. Mas aí, exceção. Mas o pensamento é, vai aumentar meu lucro? Eu faço. Não vai aumentar? Eu não faço. E eu começo a ter na minha empresa o quê? Meta de lucro. Eu começo a investir, eu começo a fazer determinadas coisas se eu sei que vai gerar uma lucratividade boa para a minha empresa. Senão eu não abro mão dessa lucratividade, porque é uma forma da empresa se renovar. Porque se a minha empresa tem uma lucratividade muito baixa, o risco de ter um imprevisto, ou às vezes tomar uma multa por algum motivo, um processo trabalhista, vai saber, entendeu? Ah, precisei de dinheiro, preciso de dinheiro para uma oportunidade que ocorreu, ou qualquer tipo de imprevisto, queimou um equipamento. Aí eu tenho uma empresa com pouca lucratividade, qualquer imprevisto que acontece desses, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer, e eu vou ter que recorrer a banco. Ou imprevistos até de não receber, um cliente grande que tinha que ter me pagado, não pagou, atrasou um pagamento, faltou dinheiro. Aí eu não tenho uma reserva financeira, toma, vou para cá, vou para cheque especial, vou para financiamento e sempre vira uma bola de neve. Então assim, ó, vamos pensar a empresa a dar lucratividade, a ter lucro. Eu vou explicar, né, nas aulas, mas é esse pensamento. A ideia é, eu tenho que ter uma cultura de lucro. Tenho que ter meta de lucro. Ah, a empresa hoje dá muito pouco lucro. Beleza. Se ela dá 1, 2%, a meta vai ser 3%, deixa rodar, ou depois daqui uns 3 meses, vamos aumentar a meta para 4%, e por aí vai. Não adianta do dia para a noite nós achar que agora a nossa empresa vai dar 30% de lucratividade. Até porque são negócios. A área de serviços, a média de área de serviços, prestadores de serviço, é 30% de lucratividade. Então, se ela der 30%, 40%, melhor. Mas é média. Se ela está dando 10%, 15%, vocês podem começar a pensar, opa, tem algo de errado. É uma lucratividade boa, 10%, 15%? Sim. Mas se vocês sabem que a média é 30%, tem coisa para melhorar. Então, por isso que é importante eu ter uma cultura, né, de lucro, pensar nesse sentido. Certo? Próximo mito. Não poupe dinheiro, né? Hoje, pois não vai levar nada nessa vida. Esse é um ditado antigo, né? Para que poupar hoje se depois tu vai morrer, se depois tu não vai nem usar esse dinheiro? Olha, lembra que eu falei no pensamento de longo prazo? A gente tem que criar um legado. Não só para nós, para filho, para neto, tem que pensar a longo prazo. Então, para longo prazo, a gente tem que tirar esse mito.
Porque a gente está aproveitando, a gente está recebendo nosso prolabore, a gente está recebendo nossa distribuição de lucro, nós não podemos torrar o dinheiro da empresa. Se é para fazer distribuição, lembra que eu anotei? Um percentual que não prejudique ela. Então nós temos que pensar isso a longo prazo. Então, se tu quer ter bastante agora, tu não vai faltar depois. Então a escolha é de vocês. Quer sugar um monte e talvez a empresa de vocês ficar fadada a falir daqui a 1 ano, 2, ou vocês querem criar um império que fique a longos anos para frente. É só pegar as grandes empresas que a gente olha, Apple, Microsoft e outras que a gente conhece aqui na região, né? Que a gente vê as empresas que estão aí, né? Gerações e gerações sendo sustentáveis e gerando bastante dinheiro. Então esse negócio de querer que não se deve poupar agora porque não vai levar para a vida, eu acho um mito, tá? Então, pensando nesse sentido. E aqui eu gosto de trazer um exemplo que é não carregue baldes furados. Isso aqui se associa muito a finanças e essa questão que eu falei de faturamento. Qual que é a ideia aqui? Que eu gosto de trazer esse slide. É que é o seguinte, pensem só. Imaginem a água sendo receitas que vocês conseguem na empresa. É aquele dinheiro que entra na conta bancária. Toda vez que entra o dinheiro na conta bancária, são água que você coloca dentro de um balde. Porém, todas as despesas que vocês têm na empresa são furos no balde, são vazamentos de água. O que eu vejo muitas empresas fazendo, tá? Eu tenho um balde furado. Se eu pegar esse balde, encher de água e sair do ponto A até o ponto B, caminhando, muito provavelmente que no final desse caminho eu vou ter 1/4 de água, porque eu vou perder mais da metade de água desse balde porque eu estou caminhando com o balde vazio. O que a maioria das empresas fazem? Vamos pegar mais um balde. Aí eles enchem 2 baldes de água e atravessam o mesmo trajeto. Chegam lá com 2 baldes, menos que a metade. 3 baldes de água. Vão lá. No final das contas, 4 baldes de água corresponde a 1 balde cheio. O que eu quero trazer com essa mentalidade, com esse exemplo? Eu quero trazer o seguinte: tape os furos do balde antes. É muito melhor vocês olharem para 1 balde de água, identificar esses vazamentos de água, que é as nossas despesas, nossos custos, tampar ele da melhor forma possível. Quando vocês começam a controlar as finanças, eu garanto que vocês se assustam, porque vocês vão ver muita coisa que vocês gastam que vocês nem imaginavam, e aí vocês começam a fechar a torneira, começam a tapar esses furos. E aí vocês começam a ver que 1 balde só, levando do ponto A para o ponto B, ele chega com muito mais água. É muito melhor do que 4 baldes. Vocês preferem carregar 1 balde só ou 4? Ou seja, as empresas às vezes pensam muito mais em 4 vendedores, né? Vão aumentar o faturamento 4 vezes. Só que essa quantidade a mais de vendedores, quantidade a mais de faturamento, dá muito mais trabalho e gera a mesma lucratividade que se vocês tivessem 1 balde bem estruturado. Então, às vezes, o cara prefere uma empresa de 1 milhão de faturamento e sobra no final do mês 10 mil reais, só que às vezes tu tem uma empresa que fatura 100 mil reais e sobra 20 mil reais no mês. E aí, vocês preferem empresa de 1 milhão ou empresa de 100 mil? Eu, Samuel, eu olho a empresa que dá mais lucratividade. Eu não tenho ego de faturamento. Tem muita gente que diz, minha empresa fatura 1 milhão. Beleza, mas aí a lucratividade é pequena e muitas vezes o cara está até com empréstimo em banco e se apertando para pagar. Eu prefiro uma empresa que fature 50 mil reais, 100 mil reais por mês, mas que me dê os mesmos 10 mil de lucratividade, por exemplo. Mas é uma empresa mais saudável, ela está mais enxuta e me dá o mesmo resultado que uma empresa que fatura muito mais. Então, aqui a ideia é, vamos tapar os furos do balde. Vamos deixar ele bem estruturado. Depois, olhem bem, lembra, eu não estou dizendo que faturamento não é importante. Mas pense o seguinte, é melhor eu colocar 4 balde furado, 5 balde furado e que nem um louco fazendo dinheiro, ou primeiro, deixa eu frear. Isso aconteceu várias vezes aqui na empresa, tá, pessoal? De nós puxar o freio de mão, reunião com o comercial, segura, vamos parar de vender um pouquinho, porque a gente tem que reestruturar algumas coisas, e às vezes o reestruturar não é só financeiro, às vezes é questão de treinamento para a equipe, para suportar um crescimento, mas aqui o nosso exemplo é financeiro, deixa eu segurar,
Deixa eu tapar uns furos desse balde, ajustar algumas despesas que eu tenho, né? Ter menos vazamento de água. Tá dando mais lucro, testar uns meses, deu mais lucratividade, deu. Aí agora vamos botar um outro balde. Agora vamos pensar mais em faturamento. Aí tu cresce de forma organizada. Lembra aquele gráfico? Eu seguro mais as despesas, aí eu consigo crescer de uma forma mais saudável. Essa que é a dica aqui. O sucesso financeiro do seu negócio não é algo impossível. Não é, tá? O que você precisa entender é que tudo isso depende única e exclusivamente de você. É vocês, no seu negócio, que tem que botar um basta nisso e dizer, agora eu vou começar a organizar a casa e daí para frente vamos fazer o negócio crescer. Foi isso que eu fiz. Eu passei por todas as dificuldades que vocês passaram e foi, para vocês terem uma ideia, foi em 2015, 2014, né? Que aí eu já estava com o meu negócio há quase 4 ou 5 anos, ele dava lucro, mas eu tinha aquela sensação assim, poxa, cara, eu estou me esforçando que nem um condenado, que nem um louco, trabalhando, e não vejo dinheiro. Eu estava com essa sensação que talvez muitas pessoas aí estavam com a mesma sensação. Falei, cara, eu não estava vendo dinheiro. E aí foi em 2014, 2015, eu disse, não, vou dar um basta. Eu vou dar mais 1 ano de prazo. Foi bem assim, eu disse, ou eu vou botar o negócio nos trinques que tem que dar muito dinheiro, ou vou fechar as portas que não vale a pena todo o estresse. Foi aí que eu comecei a dizer, não, eu vou ter que controlar, me dedicar em gestão, porque eu acabava focando em outras áreas, eu disse, não, agora eu vou em gestão financeira, vamos botar para ajustar isso aqui, analisar tudo. Aí, bom, foi uma loucura, eu conto isso mais adiante para vocês no decorrer, né? Mas cheguei na empresa, mudei em método, mudei em estrutura, eu percebi que tinha gente que que eu poderia demitir gente porque eu ajustei um pouco a metodologia de trabalho, aquela coisa toda, reduzi um monte de custos. Eu tinha 3 salas comerciais com toda a equipe, botei em 2 para reduzir aluguel, fiz um monte de coisa. Mas aí o que aconteceu? Comecei a ver dinheiro, comecei a ver lucratividade, aí comecei a crescer dessa forma enxuta, e aí vocês começam a ver a mágica que o dinheiro faz. Ele vai começando a brotar. Parece que ele brota porque vocês conseguem controlar nesse sentido. E nós vamos aprender isso a fazer. Beleza. Como é que estamos até aqui então, pessoal? O primeiro ponto que eu trouxe é assim, ó, que eu acho muito importante. É a mudança de mentalidade, pessoal. Tem que mudar a mentalidade. Não adianta. Se vocês não mudarem a cabeça de vocês em dizer vou controlar, não adianta, eu vou passar os 3 pilares para vocês aqui, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Vocês têm que começar todo dia a pensar nisso, pegar a caneta, pegar papel, controlar, não interessa a forma, botar em prática isso e aí vocês vão começar a ver resultado. E tem que ter paciência, tem que ter persistência, finanças, eu não vou conseguir de um mês para o outro ter resultado, eu vou ter que começar a ter resultado 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Então, paciência, disciplina, aí as coisas vão acontecer. Vamos então para o primeiro pilar do sucesso financeiro, que é plano de contas. O que é o plano de contas, tá? O plano de contas nada mais é do que categorias das minhas receitas e das minhas despesas. Ele é um classificador. Toda vez que eu realizar uma movimentação financeira, lembrem, pessoal, eu vou ensinar cada dia, vai ser um pilar, então é importante vocês assistirem todos, tá? Cada vez que eu realizar uma movimentação financeira, eu vou classificar essa movimentação, seja de entrada ou seja de saída. Eu vou dizer do que se trata essa entrada de dinheiro, do que se trata essa saída de dinheiro. Eu tenho que classificar. Essa classificação se chama plano de contas. Vamos a alguns exemplos aqui. Deixa eu separar essas dicas, deixa eu botar aqui embaixo. Então, olha só. Vamos lá. Plano de contas. Vamos entender assim. Vamos lá, imagine o seguinte. Eu tive uma saída, olhem só, de dinheiro de R$500. Tá? Beleza. O que o plano de contas faz? Tá? Esses R$500 que saiu o dinheiro da minha conta. O que é? Do que se trata? Onde gastei isso? Essas perguntas é o plano de contas que vai responder para vocês. Então, quando eu for fazer um lançamento, eu vou fazer uma movimentação de R$500,
né? Eu vou colocar, isso aqui é referente a, vamos lá, vou colocar aqui, a aluguel. Beleza? Então o que é esses R$500? É aluguel. Do que se trata? Pagamento de aluguel. Onde eu gastei isso? No aluguel. Então o plano de contas ele me diz isso. Ah, gastei R$12,50. Lá na minha conta bancária ou no meu caixa da minha empresa, eu peguei R$12,50. Foi referente ao quê? Vamos lá. Compra de copo plástico. Então eu vou botar aqui, compra de copos. Por exemplo, dá uns exemplos aqui, tá? Então eu vou identificando isso. Ah, eu tive aqui 1.233,90. Do que é isso? Salário. Certo? Eu tive aqui mais R$122. É de energia elétrica. Então, o plano de contas, ele vai me identificar cada movimentação financeira que eu tiver na minha empresa, tá? Tanto de saída, deixa eu botar um sinal de menos aqui para facilitar. Olhem só, tanto de saída quanto de entrada. Então, tive uma entrada de R$200, foi venda de produto, tá? Tive uma entrada aqui de R$300, deixa eu botar aqui, foi, por exemplo, vou colocar aqui, foi uma consultoria que eu dei. Então, eu vou conseguir identificar o que eu tenho de receitas e o que eu tenho de despesas. Então, receitas e despesas. Então, isso é um plano de contas. O plano de contas é números, são vários itens que eu vou classificar. Então, o que eu tenho? Aluguel, compra de copos, salário, energia elétrica, venda de produtos, consultoria e por aí vai. A gente sabe que tem imposto. Então, o que é o ideal? O ideal, tá, é vocês montarem uma lista, que até eu vou passar logo, como tema de casa de estruturar esses planos de contas. Entendido até aqui? Então, isso é um plano de contas. Olha só, eu trouxe aqui uma ideia. O plano de contas, se vocês fizerem um plano de conta mal feito, o resultado que ele vai dar para vocês vai ser insatisfatório. Se vocês tiverem um plano de contas meia boca, o resultado da empresa de vocês vai ser mais ou menos. Se vocês tiverem um plano de contas bom, o resultado vai ser ok. Se vocês tiverem um plano de contas ótimo, bem estruturado, vocês vão ter lucro. Isso podem ter certeza. Eu tenho que montar um plano de conta bem feito. Olhem só, eu vou dar alguns exemplos. Eu já peguei muitas empresas. Vou botar aqui receitas, vou botar aqui em R$11.500. Despesas administrativas, R$2.500. Tá? E tem assim, outras despesas, R$3.000. Tá? Vamos lá. O que vocês entendem com isso? Aí vocês me ligam, né? E às vezes dizem assim, bah, Samuel, minha empresa ela não está dando uma lucratividade boa. Tá, beleza. Vocês controlam finanças? Sim, a gente controla, legal. Só que vocês têm um plano de contas mais ou menos, tá? Que é mais ou menos essa estrutura aqui. Vamos supor que vocês têm aqui salário, até salário, digamos, tá legal. Vamos botar aqui que seja R$4.000. Só exemplos, tá? Aí vocês estão estruturando uma empresa assim. Aí eu vou lá na empresa de vocês, fazer uma análise nela e eu dou uma olhada. Despesas administrativas, 2,5. Cá entre nós, 2,5 em despesas administrativas. O que é essas despesas administrativas? Lembra aquelas perguntas aqui, ó? Olha só, vamos botar elas aqui, ó. O que é? Do que se trata? Né? Do que se trata essas despesas administrativas? Do que se trata? Onde gastei isso? Concordam comigo que não diz muita coisa? Essa aqui, então, outras despesas. Pior ainda, né? Pior ainda. Outras despesas, R$3.000. É do que isso? O que é? Do que se trata? Onde gastei isso? Não sei. Então, como que eu vou fazer um trabalho de redução das minhas despesas e redução de custos se eu não tenho bem identificado o que eu estou gastando? Então, olhem só. Se eu tenho um plano de contas mal feito, eu não vou ter resultado. Se eu tenho um plano meia boca, mais ou menos. Se eu tenho um ótimo, eu vou ter lucro. Então, eu não consigo identificar. Então, isso aqui é muito diferente disso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Em vez de despesas administrativas, o cara tem lá material de escritório.
Então ele gastou aqui R$500 de material de escritório. Material de limpeza. Gastou aqui, estou botando valores hipotéticos, tá, pessoal? Mas só para fins didáticos aqui. R$500, tá? Aluguel, que é despesa administrativa. Gastei aqui mais 1.000. E aí eu tive aqui energia, 500. Água, 500. Então, olhem só. Olhem a diferença. Eu tinha aqui 2.500, tá? Opa, aqui subiu o valor aqui. Deixa eu tirar a água aqui. Só aqui, por exemplo. Então, olhem só a diferença. Aqui, ó. 2.500 eu tinha, vou botar aqui de outra cor, ó. 2.500 de despesa administrativa. Eu consigo responder o que é, do que se trata, onde gastei? Não. Aí agora aqui, ó, olha como é que fica a nossa ilustração. Olha bem, agora eu sei que 2.500 eu gastei 500 com material de escritório, então eu sei que foi papel, caneta, essas coisas. Lembrando, eu não preciso ser tão específico, né, nas minhas despesas, no meu plano de contas, mas também não posso ser tão genérico. Eu não preciso criar um plano de contas ali chamado caneta, papel, porque vocês sabem que a representatividade é muito pequena. Agora, material de escritório, ok, então eu sei que gastei 500, sei que gastei 500 em material de limpeza, sei que gastei R$1.000 em aluguel e sei que gastei 500 em energia, que o somatório aqui deu os 2.500 de despesas administrativas. Entenderam aqui a diferença que tem entre um plano de contas mal feito e um ótimo? Coloca isso se vocês entenderam. Isso aqui é muito importante. É isso que vai trazer para nós uma visão do quanto nós estamos gastando em o quê? Aqui embaixo em verde, responde essas perguntas aqui. Ela consegue responder o que eu gastei, do que se trata e onde que eu gastei. Ela responde. Ah, gastei 500 material de escritório, 500 material de limpeza, aluguel. Então ela responde de uma forma mais clara. Concordam comigo, pessoal? Nesse sentido aqui? É importante esse raciocínio, tá? E o bom, que eu vou trazer uns exemplos para vocês, é nós montar um plano de contas e tentar, no máximo possível, não modificar muito eles, tá? Então é muito importante essa questão do plano de contas. Vamos lá. Então, olhem só. O plano de contas, eles são divididos em categorias, tá? Que eu chamo de receitas, custos variáveis, despesas fixas, investimentos e os planos não operacionais. Vamos explicar cada um deles aqui. Então, pense o seguinte. Vocês vão pegar, deixa eu dar um espaço aqui, e vão montar os planos de contas de vocês. Então, pense o seguinte. Eu vou olhar no meu extrato bancário, vocês podem começar até uma estratégia olhando para um extrato bancário, e vocês vão ver, o que eu tive de receitas? Aqui eu tive todas as entradas de dinheiro, foi vendas que eu fiz. Então vai ter um plano de contas chamado vendas. A minha empresa, além de venda de produto, ela presta serviço. Então eu vou botar assim, ó, vendas produtos e prestação serviço. Então eu tenho duas fontes de dinheiro que entra, tá? E depois vão olhando lá e vão listando todas as despesas que tem. Eu paguei, tem aqui no meu pagamento do aluguel, então vai ser um plano de contas, aluguel. Teve aqui energia, um boleto que eu paguei de energia, elétrica. Teve aqui um boleto que eu paguei de água. Teve aqui um boleto de um fornecedor, então vamos botar aqui, os fornecedores. Tá? Teve aqui também os salários que eu paguei dos funcionários. O Prolabore, lembra lá que vocês vão fazer transferência para o Prolabore? Então, Prolabore. Teve aqui o imposto que eu paguei, imposto do Simples, por exemplo, se é uma empresa do Simples. Teve aqui o FGTS dos funcionários, INSS. Então vocês vão identificando. Aqui, ó, teve uma despesinha aqui da tarifa que o banco me cobra. Tarifa, bancos. E por aí vai. Vocês vão montando o plano de contas de vocês, ó. Tarifa de banco, salário, energia elétrica. Lembra que eu botei lá material de limpeza, material de escritório. Montem a lista de vocês, tá? Isso é importante para vocês fazerem, tá? Aí, o que acontece em próxima etapa?
Eu costumo separar os planos de conta nesses 4 tipos aqui, 5 tipos, que são receitas, custos variáveis, despesas fixas, investimentos e não operacionais. Acalmem aqui também, tá, pessoal, que no decorrer das outras aulas vai ficando mais claro, tá? Mas o importante primeiro é montar todos os planos de conta. Esses são separações. Então, ó, esses 2 que eu tenho aqui são receitas. Então, eu vou separar eles aqui como receitas. Vou botar eles de verdinho aqui. Vou botar um verde bem claro. Então, eles são receitas para mim. Aí tem outra categoria que são custos variáveis. O que é os custos variáveis? São todas as despesas ou custos que a empresa tem que eles variam, tá? Por isso o custo variável, ele varia de acordo com o faturamento. Ou seja, conforme eu mais vendo, mais vendas eu faço, mais eu pago esses custos, tá? Então olha o raciocínio. Se eu não vender nada, zero, eu tenho esses custos, esse é o raciocínio que tem que fazer. Se eu vender 10 mil, eu tenho X de custos variáveis. Se eu vender 20 mil, eu vou ter Y de custos variáveis. Ele muda de acordo com o faturamento. Despesas fixas é diferente. Despesas fixas é vendendo ou não vendendo, eu vou sempre pagar. Sempre eu vou pagar essa conta. Então vamos voltar ao nosso exemplo lá. Então aqui eu tenho, tá, vendas e receitas, né? Aí vamos lá, aluguel, vou fazer a pergunta, tá? O aluguel, se eu vender 10 mil ou não vender nada, eu vou pagar aluguel? Pago, né? Pago de igual forma, então eu vou botar ele aqui de azulzinho, tá? Deixa eu botar esse aqui, encontrei um verde mais chamativo. Energia elétrica, eu vendendo, eu faturando ou não faturando, eu pago energia elétrica? Pago, então ele vai ser variável. Água, também eu vou pagar. Fornecedores. Opa, fornecedor não, né? Porque fornecedor eu vou aumentar conforme eu vendo, porque quanto mais eu vendo, mais eu preciso comprar material. Então fornecedor eu vou colocar ele aqui de vermelhinho, mudar ele. Salário. Não, salário entra para cá, porque eu vou pagar salário indiferente se eu vendo ou não vendo. Prolabore. Indiferente, tá? Imposto simples. Opa, imposto simples. Se eu não faturar nada, concordam comigo que eu não pago imposto simples? Eu não pago imposto. Se eu faturar 10 mil, eu emito nota, eu pago um imposto. Se eu faturar 20, eu vou pagar muito mais imposto. Então ele varia. FGTS, INSS, não. Isso aqui é tudo folha de pagamento. Então, indiferente se eu faturar ou não pago. Tarifa de banco, material de escritório. Então isso aqui tudo entra aqui em cima. Até acabei dando um pouco exemplo aqui, né? Mas vamos lá, botamos mais uns planos de contas aqui. Então, fornecedor, sim. Imposto simples, sim. Outro exemplo, comissões. É um outro exemplo de custo variável. Tá? Por que é um outro exemplo? Se eu vender 10 mil, eu tenho que pagar a comissão para os meus vendedores. Se os meus vendedores vender 20, eles vendem mais, eu vou pagar mais comissão. Aqui tem outro, deixa eu pensar aqui outro rapidinho. Tarifa de cartão. Tá? O cartão de crédito, quando ele passa a maquininha, né, o que acontece? Vocês pagam, se o cara compra no crédito, vocês pagam um percentual sobre isso. Então, quanto mais vocês passarem no cartão, mais vender, mais vocês pagam. Então, tem toda essa divisão. Então, eu estou dividindo aqui a primeira parte que eu comentei, que é, ó, receitas. Então, receitas está aqui. Aqui são despesas fixas. E aqui são custos variáveis. Então, depois que vocês montam, deixa eu botar ele aqui em cima. Depois que vocês montam, ó, toda aquela estrutura de todos os itens que vocês identificaram no plano de contas, vocês fazem essa separação aqui. E depois tem 2 tipos aqui, investimento e não operacionais. Então, que vem aqui, ó, investimentos. E aqui são movimentações, né, não operacionais. Vamos explicar. Investimentos, pessoal, são planos de conta, por exemplo, compra de máquina. Se vocês têm máquinas que vocês compram, é uma despesa fixa que ocorre todo mês? Não, né? Porque vocês compraram um computador, vamos lá. Compra de máquina, compra de equipamentos, informática. Reforma da sala.
Vamos botar aqui, compra de estrutura física, sei lá, mesas, etc. Isso aqui são investimentos. Por quê? Não é custo variável, porque se eu faturar 20, 30, 40 mil, não muda esse valor. Não é despesa fixa, porque não é todo mês que eu pago, então ele entra como investimento. São coisas esporádicas que eu compro, mas faz parte do meu negócio, tá? Vou passar a cor aqui, ficou ruim. Isso fazem parte do meu negócio. E por último eu tenho movimentações, né, não operacionais. O que é as movimentações não operacionais? Aqui entra coisas que até faz parte do meu negócio, né, mas ela não faz parte da minha operação. Ou seja, despesa fixa todo mês eu pago. Custos variáveis eu vou pagando de acordo com o faturamento. E aqui são coisas extra, que é o quê? Entrada de empréstimos. Porque, olha só, eu peguei um empréstimo, entrou dinheiro na minha conta. É uma receita? Não, né? Não é uma receita, porque não entrou de acordo com uma venda. Ele veio de uma não operacional. O pagamento de empréstimo entra aqui, certo? Retiradas do sócio, que é aquela questão de distribuição de lucros. Entra tudo aqui, pessoal. Uma venda de investimentos. Quando eu digo venda de investimentos, pessoal, estou falando do imobilizado, tá? Então, eu comprei uma máquina e vou vender uma usada. Entra aqui, porque entrou dinheiro, que aqui vai entrar, né? Entrou dinheiro, mas não é uma coisa não é uma receita, tá? E aqui também pode entrar, por exemplo, juros de investimentos. Eu apliquei meu dinheiro para ganhar juros num CDB, comprei uma ação e estou ganhando juros. Então ele entra aqui também em movimentações não operacionais, tá? Essa separação, como eu falei, ficou muito claro aqui a cor. Não se preocupem com ela, mas ele é um fator que vocês têm que começar a tomar um cuidado. Por quê? Eu tenho minhas receitas, meus custos variáveis, despesas fixas. Depois eu tenho investimentos, que são coisas que eu faço esporádica, mas eu compro equipamento, são investimentos para a minha empresa, e essas movimentações. Essa separação, ela é importante para as próximas aulas, tá? Mas não preciso se preocupar agora, porque eu consigo fazer análises diferentes na questão financeira da minha empresa. Eu vou só puxar um exemplozinho rápido. Imaginem só, eu vou olhar as receitas e despesas. Vamos supor que você só tem receitas e despesas. E embaixo, lucro. Só isso. Aí vocês têm as receitas. 10 mil, 10 mil, 10 mil, sei lá, 10 mil, 11 mil, 15 mil. Aí uma hora, 30 mil. E aí esse mês que deu 30 mil deu muito lucro. E eu, nossa, que legal, a empresa tem uma lucratividade boa esse mês. Só que aí tu vai olhar lá, nesse período, a empresa ela acabou pegando um empréstimo. Então não era uma receita. Ele engana esse número. Então se tu olhar só o resultado final do lucro, claro que vai dar lucro, né? Porque entrou 20 mil a mais. Então a pessoa vai pensar, nossa, deu um lucro bom. Não, não deu lucro, porque entrou o empréstimo. Então por isso que eu não posso considerar a mesma coisa. Mesma coisa quando eu pego uma retirada do sócio. Lembra aquele sócio que eu te falei que não tem um prolabore fixo, que não pode ter? A partir de agora as empresas de vocês não vão ter isso? Então, o cara vai lá e do nada ele retira 8 mil. Então, vou ver lá os meses, aí tem um mês lá que, pum, deu prejuízo à empresa. Eu digo, deu prejuízo? O que aconteceu com essa empresa que esse mês deu prejuízo? Aí tu vai lá e olha, é que teve uma retirada excessiva de um sócio. Então, opa, a empresa não deu prejuízo. Foi o sócio que teve uma retirada errada. Que é esse exemplo aqui, ó. Foi uma retirada errada, por exemplo, que um sócio deu. Então, eu consigo identificar essas categorias. Então, a importância que tem aqui é, primeiro, o que já é muito bom. Pessoal, comecem sempre pelo básico. Se vocês tiverem receitas, o plano de contas de receitas e despesas, já está suficiente. Pelo menos tu já começa a saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Tem esses casos que se o cara tirou mais dinheiro vai dar prejuízo? Sim, mas pelo menos tu sabe que aquele lucro que apareceu ali, ele é real. Esse é o primeiro passo, tá? Depois, com o tempo, podem começar assim, depois com o tempo vocês vão fazendo essa divisão. Então vocês vão dividindo essas categorias para começar a ter algumas análises adicionais. Então, é melhor primeiro começar a saber se está tendo lucro ou não, então eu posso deixar simples, e depois, com o tempo, eu vou fazendo essa divisão,
que ela é muito interessante também. Aqui eu trouxe um exemplo um pouquinho maior para vocês, olhem. Que é assim, ó, é uma estrutura, de fato, de um plano de contas. Então, olhem só, eu tenho receitas, que é de venda, prestação de serviço, aluguel. Aí eu tenho aqui, ó, despesas operacionais, que é todas as despesas da empresa. Aí tenho custos variáveis, dentro dele eu tenho compra de mercadoria, imposto sobre receitas, comissão, taxa dos cartões, royalties, né? Às vezes eu tenho uma franquia, eu vou pagar royalties. Aí eu tenho aqui, ó, despesas fixas. E dentro, todas as despesas com infraestrutura. Tá vendo que ó, nesse exemplo aqui foi criado um grupo, ó. E dentro do grupo tem os itenzinhos que eu vou lançando, ó, aluguel, condomínio, seguro, IPTU. Aí depois tem outro grupo, ó, folha de pagamento. Dentro, salário, INSS, FGTS. E aqui tem outros exemplos mais simples. Aí depois eu tenho investimentos e depois tenho aqui não operacionais. Até que eu botei errado, hein? Distribuição de lucros tem que ser aqui não operacional. Então, olha só, eu tenho essa divisão aqui que fica bem mais claro. Investimentos, lembra, né, pessoal, aqui que estava curta a minha tela, né? Mas não é, tu não pode criar um plano de contas investimentos realizados, porque aí o que eu estou fazendo? Um plano de conta mal feito. Aí tu teve lá 10 mil de investimentos realizados. Responde aquelas perguntas nossas aqui? Cadê as nossas perguntas aqui? Responde o que é, do que se trata, onde gastei? Não, não vai responder. Então eu tenho que detalhar, como eu detalhei nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho que botar ó, compra de máquinas, compra de equipamento de informático, foi uma reforma da sala, compra da estrutura física ou compra de móveis, por exemplo, fica mais claro ainda. E por aí vai. Então eu vou estruturando isso para ficar uma forma bem mais clara nesse sentido. Tá? Então assim, ó, estamos chegando bem no final dessa aula aqui, que esse pilar é o plano de contas. Então, qual que é a tarefa que vocês têm que fazer? Importante, pessoal, botam em prática, aproveite aqui o treinamento, que daí eu já vou poder ir tirando dúvidas de vocês. Reúna com a sua equipe. Primeira dica, reúne com todo mundo do administrativo, tá? Começa a entender com todo mundo, discute com todo mundo quais são as entradas de dinheiro que eu tenho, né, na minha empresa, quais são as saídas de dinheiro que eu tenho. Tenta mapear todos esses cenários, mas todos esses cenários. Tenta olhar um a um, que nem eu falei. Olha um extrato do banco, é uma forma, olhar, opa, saiu dinheiro, entrou dinheiro, e vai detalhando. Vai montando aquela lista que eu mostrei aqui, ó. E olhem que ela pode ser gigante, né? Olha só, deixa eu voltar. Aqui é um exemplo simples, essa lista aqui ela pode crescer muito com vocês. Tentem montar essa lista com o pessoal, mapear esses cenários, cuide de duplicações. O que é duplicações? Eu já peguei empresas que tinham assim, ó, por exemplo, vou pegar um exemplo assim, energia elétrica, e aí tinha lá na lista comprida dela, tinha assim, luz. É duplicação, porque energia elétrica é a mesma coisa de luz, né? Então, cuidar com duplicação, tá? Cuida com planos muito genéricos, que é aquela coisa assim, outras despesas. É muito genérico, ele não vai me dar um resultado, eu não vou conseguir ler, interpretar ele. Então, cuida com genéricas e cuida de específico, porque específico é aquela coisa assim, caneta, papel, é muito específico. Então, eu costumo, como exemplo, comecem com uma conta um pouquinho mais genérica, tá? Um pouquinho mais genérica, e vão acompanhando. Se esse valor começar a passar, né, nessa conta genérica, passar de R$500, liga o alerta e divide ela. Então vamos a um exemplo assim. Ó. Vamos supor que material de limpeza. Se eu na minha empresa começar a gastar R$2.000 de material de limpeza, eu começaria a pensar em estruturar isso aqui melhor. A colocar o quê? O que é material de limpeza? Eu faria isso, tá? Ah, aqui dentro está incluído o valor da pessoa que vem fazer limpeza aqui em casa. Ah, beleza, então eu vou colocar aqui, ó, a prestação de serviço de limpeza. Eu vou separar. E vou botar aqui, então, a prestação, eu vou colocar, então, vou abrindo ele, tá? Então, em vez de material de limpeza, só vou botar a prestação do serviço, eu vou colocar aqui compra de produtos de limpeza, tá? Que tiver, se tiver mais alguma coisa aqui que possa
representar, né, um valor, mas aí tem que identificar de empresa para empresa, né? Mas eu vou ampliando essa conta, porque esse valor já começa a ficar muito expressivo. Aí eu quero saber que aqui eu estou gastando 500 e aqui eu estou gastando 1.500. Né? Eu vou começar a quebrar. Opa, mas a compra de material, 1.500, é um valor meio alto, então eu tenho que começar a ver o que eu estou gastando aqui para começar a ampliar um pouco isso. Então, começa em genérico, mas vão começando a criar, dependendo se o valor começa a ficar muito alto, a deixar um pouquinho mais específico para eu conseguir ter uma leitura e fugir de uma questão de ficar um plano de contas mal feito, né? Para ele ficar um pouquinho mais estruturado para eu conseguir ter uma... Quando eu vou fazer uma leitura de um resultado, ou olhar, esse mês eu tive lucratividade, ou não tive lucratividade, o que eu posso reduzir de despesas? Então eu tenho que olhar para os planos de conta e ele tem que me dar essa informação. Então, reúna a equipe de vocês, troca uma ideia, tenta identificar todas as saídas de dinheiro que vocês têm e entradas também para verificar todos esses cenários, né? Cuide dessas duplicações, essas questões muito genéricas, muito específicas, que é muito importante, e com o tempo vocês podem começar a dividir aquelas categorias que eu coloquei aqui. Receitas, custos variáveis, despesas fixas, investimento e não operacionais. Não é obrigatório, mas é uma coisa que mais à frente vai gerar uns resultados legais para vocês.